Olá, irmãos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vou fazer hoje o estudo da página 57 da revista Visão Missionária, com o título Lições de uma Moeda Perdida. As irmãs que puderem pegar a Bíblia, vamos estar fazendo a leitura em Lucas 15, que diz assim: Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Tem uns cachorrinhos aqui, gente. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros cheios de júbilo. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. E daqui para frente, ele conta a história do filho pródigo, né? Que o filho pródigo pediu o que era de direito, né? Financeiramente, a parte da sua herança, e viajou pelo mundo, gastou tudo. E quando não tinha mais nada, ele voltou para junto do seu pai, e o seu pai recebeu com alegria e fez uma festa também por ele ter voltado, né? Primeiro a gente precisa entender o que são fariseus e escribas que o texto falou. Fariseus e escribas, eles eram praticantes sinceros da religião, só que eles acreditavam que era mérito humano a salvação. Eles não tinham a visão que a salvação é uma graça de Deus, que Deus nos dá essa salvação. Eles achavam que era meritocracia, que a pessoa tinha que fazer por merecer, e nós não merecemos, é só pela graça, né? Só pela graça de Deus que nós somos salvos. E eles acreditavam que as pessoas eram separadas, eram escolhidas, né? E tinha os publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos, e eles eram considerados impuros. Por que eles eram considerados impuros? Porque eles tinham contato com todas as pessoas, até as pessoas que, para os fariseus e escribas, eram consideradas impuras. Ele tinha que ter contato com todo mundo, porque ele cobrava imposto de todos, né? Então, ele precisava ter contato com todo mundo. Então, nós temos algumas lições aí que essa lição nos traz, que Jesus tenta nos ensinar, né? Que ele quer passar para nós em relação a essas parábolas. A primeira lição que Deus nos traz, que Jesus nos apresenta, é que Deus ama os perdidos. Ele ama. Ele ama a ovelha perdida. Ele ama a dracma perdida. Ele ama o filho perdido. Ele ama você. Certo? O que aborrecia os críticos de Jesus era justamente o que alegrava o coração de Deus. Que Jesus, ele veio para todos, né? E isso, as pessoas, algumas pessoas, né, acreditavam que Jesus não, que Jesus vinha para os escolhidos, que Jesus só vinha para aqueles que faziam tudo certinho, que cumpria as leis de Moisés, né? A segunda lição é que Deus ama todos os perdidos. A ovelha perdida que foi encontrada pelo pastor, a dracma perdida que foi encontrada pela mulher pobre, o filho perdido para o mundo que foi perdoado pelo pai que voltou, né? Então, Deus ama a todos.
Ele ama os perdidos. E Ele ama todos indistintivamente. Não é, não, Deus me ama porque eu sou certinho, porque eu faço as coisas do jeito que estavam na Bíblia. Deus te ama, sim, muito. Mas Ele também ama o pecador. Deus quer salvar todos, até os piores dos piores. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, Deus não quer que uma pessoa vá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, não, gente. Né? Deus quer que todos vão para o céu. A terceira lição que Deus nos dá é que Deus ama cada pessoa perdida. As três palavras têm em comum algo perdido e todos têm um valor incomparável dentro do seu contexto, né? Podemos perceber por essas palavras que Deus quer nos salvar um a um. Uma ovelha, uma moeda, um filho. Todos são importantes. Deus não salva por atacado, gente. Tem gente que pensa que Deus vai salvar. Não, minha mãe é crente, então meu pai também vai ser salvo, e meu irmão e eu também. Não, não é assim. Deus não salva por atacado. Deus salva na sua individualidade. Você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você aceitar Jesus no íntimo do seu ser, você será salvo, certo? Não podemos ter duas faces para Deus. Ele nos conhece por inteiro. Essa frase me fez lembrar uma ocasião vivida na escola, que, como as irmãs sabem, eu sou professora, e a gente escuta de tudo, né? E aí, eu tinha um aluno que ele tinha tirado nota baixa. E ele entrou em pânico, ele falou, tia, por favor, eu preciso recuperar essa nota, não coloca essa nota para mim não, minha mãe vai me matar. E a mãe dele é pastora, né? E eu falei assim, nossa, não, que isso? Sua mãe não vai te matar, não, sua mãe é crente. Eu falei assim para ele, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, tia, mas a minha mãe só é crente na igreja, lá em casa ela não é. Na hora, eu ri, porque foi engraçada a situação, o desespero dele, foi muito engraçado. Mas é uma coisa para a gente refletir, não é? Para o seu filho dizer que você só é crente na igreja, como que é que você se comporta na sua casa? Como que seu filho te vê em casa? Né? Então, assim, o Deus, ele nos conhece por inteiro. Não é só uma máscara que a gente veste para ir na igreja, e lá na igreja a gente é santificado, lá na igreja a gente trata bem, a gente pede por favor, né? Em casa, você também precisa fazer a mesma coisa. Em casa, você precisa ser santo. Em casa, você precisa ser educado. Em casa, você precisa refletir o amor de Deus em você. Não é só para as pessoas de fora verem a luz de Cristo em você. É todos, a sua família. Por isso que é tão difícil, às vezes, um familiar se converter. Né? Às vezes a gente fica, nossa, fulano, todo mundo lá é crente, mas o fulano não aceita Jesus. Aí você vai conversar com o fulano, ele começa a apontar, né? O que cada crente faz. É claro que nós somos pecadores, é lógico, mas Deus ama todos. Só que nós precisamos nos esforçar para não ter essas duas caras, para a gente não ter um momento de santidade só enquanto a gente está na igreja, né? Os fariseus e os escribas achavam que eles seriam salvos ali na coletividade, e de mostrar que eles eram santos, e de na igreja aquela coisa, mas por trás eles estavam fazendo o quê? Falando mal um do outro, né? Eles levantavam falso testemunho sobre Jesus. Eles condenavam o fato de Jesus sentar com todos, né? Tem gente que fala assim, não, aquele ali faz aquilo ali, não chega perto, não. Não é assim. Não chega perto. Pelo contrário, aí é que tem que chegar perto mesmo. Tem que mostrar que a gente é diferente, tem que falar do amor de Deus, certo? Estar junto, caminhar junto, não é excluir a pessoa porque ela está fazendo coisa errada, não foi isso que Jesus fez. Jesus não excluiu a prostituta.
Jesus não excluiu o mendigo, Jesus não excluiu o deficiente, não. Jesus, ele se aproximou de todos, promoveu salvação, tanto física quanto espiritual. Então, é esse o nosso papel, nós levarmos essa mensagem do que Deus ama a todos, que Jesus ama a todos indistintivamente, e que nós somos salvos pela graça do Senhor, não pelos nossos méritos, não pelo que a gente é. Certo, irmãs? E isso é muito forte, né? Muito linda essa mensagem do Senhor. Como parte de um povo eleito, desde que cumprissem as regras estabelecidas para fazer parte desse povo. Os escribas e os fariseus, eles achavam que eles eram parte, que para ser parte do povo eleito, precisava cumprir umas regras, certo? E tinha mesmo as regras lá, né, de Moisés para serem cumpridas. Só que eles não acreditavam que com a vinda de Jesus a salvação seria pela graça, né, não pelo mérito. A religião era ritual e legalista. Faça isso, que você vai ter isso. Como é hoje a maior parte das igrejas, né? Tem algumas igrejas que têm doutrinas que se a pessoa desvirtuar ali, né, quebrar um pouquinho ali, ela perdeu a salvação, ela precisa sair da igreja, né, é jubilado, e com coisas assim, às vezes até físicas. Irmãs, os cachorrinhos da minha rua hoje estão abençoados do Senhor, latindo aqui, mas tentar ignorar os cachorrinhos. E as pessoas pensam, algumas religiões, que coisas na aparência, né? Em questão de vaidade, que se a mulher tiver vaidade, por exemplo, ela vai para o inferno, né? Que a vaidade não é de Deus. Então, assim, são pequenas coisas que mostram que a pessoa não está em Cristo, entendeu? Que a preocupação dela não é o amor ao próximo. E nenhum de nós será salvo, a não ser que pessoalmente se entregue a Cristo. Nós precisamos nos dedicar a Cristo com a nossa vida. E você tem que ter na sua mente que você é salvo pela graça, certo? Nós precisamos nos entregar. Deus sabe onde você está agora, sabe o seu nome, sabe onde você mora, onde você trabalha, conhece a sua família, conhece a sua vida e os seus problemas. Ele quer abençoar você pessoalmente, por isso o amou e entregou o seu filho por você. Então, o que é que você acha de, nesse momento, você aceitar essa entrega que Deus fez? De você aceitar que Ele te amou e que Ele entregou o seu filho por você. É o momento de entrega ao Senhor, que você possa dedicar a sua vida por inteiro, que nós não tenhamos duas caras, porque Deus vê todas as coisas, não adianta, a gente não esconde nada dele, né? Então, que nós nos prostremos, a gente pode pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pedir ajuda para mudança na nossa vida, na nossa personalidade, naquelas coisas que a gente erra cotidianamente. Nós podemos orar e pedir ajuda a Deus, que com certeza Ele vai nos abençoar e nós vamos nos livrar dessas amarras do inimigo, né? Porque são amarras que nos levam para baixo, que não nos fazem caminhar para frente, né? E Deus é capaz de nos livrar de tudo isso, se nos dedicarmos mesmo de corpo, alma e coração ao Senhor. É essa mensagem que eu deixo para as irmãs hoje. E que Deus possa completar, né, a palavra dele no seu coração. Fiquem com Deus e tenha um restante dia, né, um restante domingo aí, com a bênção e a graça do Senhor.